Olha, se você tem uma Bíblia, abra no Novo Testamento, no Evangelho de São Marcos. O capítulo é o capítulo 11. O versículo é o versículo 24, que fala exatamente sobre o que eu quero falar para vocês nesta noite. O versículo 24 tem uma palavra muito sugestiva, muito assim, sobrenatural, eu digo assim, que você lê e você pensa, mas isso funciona mesmo? Tão funciona que Jesus permitiu que isso ficasse registrado por São Marcos. E tudo que está registrado aqui é para nossa orientação. Diz assim, 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e o quê? E será assim convosco. Amém? Eu quero ler só esse verso aqui, o 24, né? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Amém? Podemos assentar. Eu quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus e quero contar uma história que se deu há 2000 anos atrás. Um acontecido que serve de lição para todos nós hoje, serve para nós nos orientarmos e pegarmos essa influência e pegarmos esse ensinamento. O Senhor Jesus, quando ele estava na Judéia, a Judéia era onde ficava Jerusalém, onde fica Jerusalém. Ele, toda vez que tinha que viajar para a Judéia, porque ele viajava muito para lá, porque lá era a capital. Lá praticamente era onde acontecia todas as coisas. Ele costumava pousar na casa de alguém. E na Judéia ele pousava na casa de um amigo, na casa do Lázaro. O Lázaro, aquele que ele ressuscitou. E o Lázaro morava numa aldeia chamada Betânia, era o nome da aldeia. Uma aldeia que ficava a 6 quilômetros de Jerusalém. Assim como que na grande Jerusalém, assim como que na periferia, era ali que Lázaro morava. E Jesus, então, quando vinha da Galileia, ele ia direto para a casa do Lázaro e ficava lá na casa do Lázaro, porque ele tinha muita amizade com Lázaro, muita amizade com as irmãs do Lázaro. Uma se chamava Marta, outra se chamava Maria, e era ali que ele pousava. Quando ele ia para a Galileia, que era 200 quilômetros para o outro lado do país, ele parava numa outra casa, era a casa do Pedro, que morava em Cafarnaum, que já ficava na região da Galileia, 200 quilômetros longe de Jerusalém. E eram as duas casas que ele praticamente usava como a base, o ponto onde ele parava quando ele ia nessas regiões. E ele estava então na Judéia e ele estava lá na casa, com certeza, do amigo chamado Lázaro. E ele pegou os discípulos e disse, olha, vamos lá em Jerusalém. Vamos dar uma chegadinha em Jerusalém. Chamou os 12, porque ele sempre andava com aqueles homens. Aqueles homens eram discípulos. A palavra discípulo significa aluno. Eles eram alunos. Jesus estava preparando eles. Vocês vejam bem como é as coisas. Às vezes tem pessoas que falam, mas os discípulos de Jesus, eles eram homens despreparados, homens indoutos, homens que não tinham muito conhecimento. Eles tinham um professor 24 horas, um mestre, personal mestre, que era Jesus, que andava com eles o tempo todo. Eles andavam com Jesus e diz a palavra de Deus que tudo Jesus passava para eles. Quando Jesus falava qualquer coisa para o povo que nem eles entendiam, diz aqui da Bíblia que depois em off, Jesus explicava para eles aquilo que eles não tinham entendido e ficava tentando treiná-los, porque Jesus sabia que aqueles homens teriam a missão de dar continuidade a tudo aquilo que ele estava começando. Além de fazer isso, de dar esse ensinamento, o mestre ainda deu a eles aulas práticas, porque diz a Bíblia que chegou um dia que Jesus disse, agora vocês vão sozinhos, e mandou que eles fossem de 2 em 2, como que eles sendo treinados, e os 2 foram evangelizar sozinhos. Depois eles voltaram contando o que aconteceu para Jesus, o que prova então que eles estavam sob treinamento. Jesus estava treinando eles. E Jesus aproveitava tudo para poder treiná-los. E naquela época, Jesus já sabia daquilo que a maioria das pessoas sabem hoje, que a melhor forma de você gravar as coisas é vendo, é através daquilo que você aprende no audiovisual. Hoje tem um PowerPoint que as pessoas usam. Jesus não tinha esse recurso, mas eles arranjavam recurso para poder criar situações do momento, para chamar atenção, para que aquilo ficasse de fato gravado na mente e na cabeça dos discípulos. E eles iam para Jerusalém, saindo da aldeia de Betânia. Aí quando chegou no meio do caminho, Jesus disse assim, eu vou já comer um figozinho dessa figueira.
Aí ele foi lá, diz a palavra de Deus, que ele procurou figo na árvore, procurou uma fruta, não achou fruta nenhuma. Mas ele não achou fruta na árvore porque não era tempo de dar frutos. Não era tempo da figueira ter frutos. E ele sabia disso, que aquele não era o tempo dos frutos, mas ele foi lá, fez questão de chamar atenção, porque, na verdade, o objetivo dele era forjar um ensinamento na cabeça dos discípulos. E esse ensinamento que ficou para a posteridade, que serve para nós hoje. Hoje, 2000 anos depois, nós estamos falando sobre isso aqui. E ele procurou, não achou fruto nenhum, os discípulos tudo ali prestando atenção, ele procurando fruto na árvore, e de repente ele falou, que nunca jamais ninguém coma fruto de ti. Ele falou para a árvore. E eles foram embora, fazer o que tinham que fazer em Jerusalém. No dia seguinte, eles voltaram, pelo mesmo caminho, indo para a aldeia de Betânia. Diz aqui a palavra de Deus que quando eles passaram perto da figueira, um dos discípulos teve a sua atenção realmente pela árvore. Ele olhou e disse, ei, Senhor, olha, aquela árvore que o Senhor amaldiçoou ontem ela está completamente seca. Está completamente seca, ela morreu. E Jesus queria isso mesmo, queria impactar com aquela sua forma de ensinar. Era a pedagogia que ele tinha para usar as situações, para poder forjar o conhecimento, o entendimento na cabeça dos discípulos. E eles olharem e ficarem impressionados, olhando tudo aquilo e se fazendo um monte de perguntas, e ao mesmo tempo perguntando para Jesus como aquilo tinha acontecido. E Jesus queria forjar o ensinamento, disse, olha, eu quero dizer para vocês que vocês podem fazer a mesma coisa também. Eu quero dizer para vocês que essas coisas são possíveis. E o sobrenatural de Deus, ele sempre, você tem acesso. O sobrenatural de Deus, você sempre consegue, quando você tem fé, disse Jesus. Quando você tem fé, o sobrenatural se aproxima de você. A fé faz exatamente essa aproximação. E depois, então, que ele disse isso, ele disse também alguma coisa para tentar mostrar aos discípulos como é que a fé funciona. Ele aproveitou e como ele gostava de passar ensinamento figurado assim, para ficar na cabeça, para a coisa ficar forjada ali, para que houvesse entendimento, na mesma hora ele olhou para umas montanhas e disse, vocês estão vendo aquelas montanhas ali? Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus, vocês vão conseguir fazer essas montanhas saírem de um lugar para o outro, disse Jesus. Vocês vão poder transportar montanhas. Claro que Jesus não estava falando isso de uma forma literal. Qual a necessidade de você pegar uma montanha enorme e mudar para algum lugar? Nós nunca ouvimos falar que alguém tenha feito isso. Mas quando ele falou isso, todo o sentido era figurado para poder exatamente exaltar a fé e exaltar o sobrenatural de Deus diante das situações mais complexas que às vezes a nossa vida está submetida, onde você simplesmente percebe, eu acho, que você está diante de desafios tão enormes que você não tem como superá-los. Nada pode ser mais representativo, que represente mais obstáculo ou dificuldade do que montanha. Quando ele falou montanha, ele estava exatamente querendo fazer com que a cabeça dos discípulos abrisse para a montanha e olhando a montanha como obstáculo. Por quê? Porque você sabe que diante de uma montanha você tem dificuldade para passar para o outro lado e para prosseguir. A montanha impede você de prosseguir. Há algumas que você consegue até transpor e passar por cima e chegar do outro lado, mas tem outras que são intransponíveis, que são verdadeiros obstáculos. Uma montanha, nessa colocação, está configurado, tentando mostrar para eles que é aquele lugar que você chega e para, que você fica impedido, que você não tem como prosseguir, que você está impossibilitado, porque aquele impedimento está exatamente ali. E a intenção, quando ele disse que uma fé pequena, que é muito pequena, comparado a um grão de mostarda que é tão pequeno, ele queria dizer que com uma fé pequena, você pode simplesmente fazer com que os obstáculos, os impedimentos, as montanhas da tua vida, aquilo que não tem deixado você prosseguir, que não tem deixado você ir adiante, ele disse que com essa fé pequena, você pode pegar todos os obstáculos, todos os impedimentos da sua vida e pode remover de um lado para o outro. Diga glória a Deus, para que você possa passar. Era isso que ele queria falar quando ele falou exatamente sobre montanha.
Se vocês tiverem a fé, vocês transportam as montanhas. Se vocês tiverem a fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para vocês ordenarem os obstáculos e os impedimentos saírem da frente de vocês e irem se removerem para você poder continuar, para você continuar passando. Quais são as montanhas que têm gerado impedimentos para você? Qual é a montanha que tem feito você parar? O que é que tem simplesmente se apresentado para você como um obstáculo que está presente ali na sua vida, que você não está conseguindo prosseguir, porque aquela montanha figurada, que está simbolizada por aquele problema, por aquela dificuldade, por aquela situação que te limita, por aquela situação que te impede, o que é que está te impedindo? Jesus está dizendo que você tem que ter fé, porque através dessa fé você provoca o sobrenatural de Deus. Não tem uma outra forma de você provocar o sobrenatural de Deus se não for através da fé e da oração. Mas o que é o sobrenatural de Deus? É aquilo que não é natural, é aquilo que não é normal, é aquilo que acontece sob o efeito de algo que você não consegue nem explicar, mas que você só tem realmente a condição de admitir que foi o poder de Deus, que foi a força de nosso Senhor Jesus Cristo que criou uma possibilidade dentro de uma situação onde não havia nenhuma probabilidade de poder se confirmar ou de acontecer. Isso se chama milagre. Milagre é aquilo que você não tem explicação lógica. Milagre é aquilo que desafia a normalidade das coisas, que desafia a probabilidade das coisas. Por quê? Porque nós, seres humanos, vivemos limitados por uma série de coisas. As probabilidades, tudo nós medimos. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Por quê? Porque nós medimos as situações exatamente pelas nossas limitações e por aquilo que nós podemos. Só que com Deus é diferente. Você provoca essa manifestação sobrenatural que desafia a física, que desafia a lógica, que desafia a medicina, que desafia tudo e simplesmente vem de uma maneira sobrenatural provocada pela sua fé e faz acontecer aquilo que parecia impossível. E depois que ele falou sobre isso, sobre a montanha, e disse, se você não duvidar no seu coração e mandar a montanha sair, o obstáculo sair, a dificuldade sair da sua frente, sair da sua vida, vai sair. Aí depois que ele disse isso, ele falou exatamente aquilo que eu li para vocês. Olha, gente, aprendam. Tudo quanto em oração você pedir, creia que você recebeu de Jesus. Creia que você recebeu, porque vai ser assim com você. Como é difícil crer. Principalmente se não tem lógica na coisa. Principalmente se você não tem um fio de expectativa positiva dentro daquele túnel, você tem dificuldade para acreditar, porque você mede as coisas, a leitura que você faz da situação. Pela sua leitura você não vê probabilidade, você não vê possibilidade, você não vê como, e isso já é o suficiente para poder intimidar você. Só que com a fé é diferente. Jesus está dizendo para você crer, ainda que as probabilidades apontem ao contrário, ainda que tudo esteja dizendo para você que não tem como, que não tem lógica, você precisa continuar crendo no poder da oração e no sobrenatural de Deus para as coisas poderem acontecer. E diz a Bíblia que quando você ora, a coisa vem e acontece da maneira como você está crendo, porque esse crer é exatamente a sua fé. Mas tudo tem critérios. Jesus falou isso, e ele falou essa disponibilidade de ouvir você, de atender a sua oração, de ouvir o seu clamor. Mas ele quer dizer que dentro dessa relação com Deus, ela não funciona com uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Você fala, mas você tem que ouvir também. Mas às vezes nós só queremos
falar para Deus o que sentimos, falar para Deus onde dói, falar para Deus o que nos preocupa, falar para Deus o que nos incomoda, falar para Deus o que nos gera desconforto, e nós somos incansáveis de falar exatamente o que se passa conosco. Só que tem hora que é preciso parar para ouvir o que Deus está querendo falar, e nós precisamos ouvi-lo. E foi mais ou menos isso que aconteceu nesse texto aqui. Ele disse: olha, gente, o que você pediu oração, creia que vai ser com você e vai se confirmar mesmo, disse Jesus. Essa foi a aula para os discípulos naquele dia. Uma aula onde ele usou a árvore, usou fruto, tudo tinha um significado. O primeiro sentido era que a árvore precisa dar fruto, ele quis dizer isso aí. Não era a época de fruto, mas o ensinamento era esse para os discípulos. Precisa frutificar. Mas o que é frutificar? Em que sentido ele queria passar esse ensinamento para mim e para você em termos de frutificar? Para Jesus, os frutos seus são exatamente os frutos da mudança na sua própria vida. Isso que é fruto para ele. Que você tem que ser uma árvore que tenha que dar fruto de arrependimento, tem que dar fruto comportamental, tem que ter a capacidade de se autoanalisar e perceber onde é que há essa necessidade de mudança. E cada mudança que se processa na sua vida, isso é fruto e resultado do seu envolvimento com Deus. Amém? Cada mudança, aquela pessoa estressada que fica menos estressado, é um fruto. Aquela pessoa que tinha o pavio curto, que brigava com todo mundo e agora tem uma tolerância imensa, é fruto. Aquela pessoa que não levava desaforo para casa, mas que agora ouve as coisas mais absurdas e que consegue ficar calado, coisa que ele não conseguia antes, é fruto. E os frutos vão se processando da vida da gente, e com o tempo você vai percebendo que você já não é mais a mesma pessoa que você era antes de conhecer Deus, e isso é resultado dos frutos que você começa a ter. Os frutos de vida que começam a vir, que fazem de você uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais serena, que as próprias pessoas que convivem com você começam a olhar para você e dizem: você já não é mais a mesma pessoa, está diferente, está metido, quer ser melhor do que a gente. E você começa a perceber que as pessoas começam a perceber mudanças boas em você. E essas mudanças são frutos. E Jesus quis dizer, naquela passagem ali, quando ele secou a árvore, que se você não dá frutos, não tem sentido de você servir a Deus. Você é chamado para dar frutos. Para dar frutos. E esses frutos de mudanças, eles são super necessários. E depois que ele falou isso, ele continuou: olha, tudo que você pedir oração vai acontecer com você, disse ele. Mas tem um detalhe, você precisa de um fruto, falou ele. E esse fruto que você precisa ter, talvez seja o fruto mais difícil para todos nós. É o fruto do perdão. Ele disse: olha, tudo que você vai pedir oração eu vou atender, mas tem um detalhe. Se você tem alguma coisa com alguém, quando você estiver orando e você tem alguma coisa com alguém, isso está no versículo 25. Você vai e se acerta com essa pessoa, disse Jesus, para que ela seja perdoada por você. Aí, se você perdoar essa pessoa, eu vou perdoar você. E ele queria dizer que se ele perdoasse você, não haveria nada que impedisse a resposta dessa oração que você está fazendo, que ele disse que quer responder. Não existe algo que atrapalhe mais o nosso relacionamento com Deus e a resposta da nossa oração do que você estar em litígio com qualquer pessoa. Pela Bíblia, um dos frutos que você tem que ter é esse fruto da tolerância. Por quê? Porque disse Jesus que ter problema com alguém representa um obstáculo na vida da gente, um impedimento que você não resolve com oração, mas que você resolve com a atitude de ir lá e se resolver com a pessoa logo.
Senão você fica impedido, disse Jesus. E você sabe que às vezes o nosso coração ele tem resistência a pessoas por conta de situações. A vida nos leva a decepções, a vida nos leva a situações que nós nos machucamos, nós nos ferimos. E todos nós quase, tanto, é difícil quem nunca foi ferido e é difícil quem nunca tenha ferido também. A vida ela tem esses detalhes. E todas essas situações, elas criam animosidades. Criam situações mal resolvidas com pessoas. Situações que se tornam pendências relacionais, de convivência, onde a pessoa tem determinada resistência. Aí Jesus diz que essa resistência, essas pendências presentes na vida da gente, enquanto nós não resolvemos, ela exatamente impede que essa oração que você faz seja ouvida. Foi a única coisa que ele falou. Que nós não podemos ter pendências com pessoas. Ah, mas eu não consigo nem ouvir a voz daquela pessoa, que só em ouvir a voz dela eu já fico com uma gastura. É ruim. Não gosto nem de ver aquela pessoa. Aquela pessoa me desestrutura emocionalmente. Desperta os meus instintos ruins, os meus instintos primitivos, quando eu olho por conta daquilo que se passou, daquilo que aconteceu. Jesus quer que você se limpe disso. Porque isso é tóxico, espiritualmente falando, na vida da gente. Guardar mágoa, guardar ressentimento, ter uma pendência com alguém, não poder ver aquela pessoa e guardar aquele sentimento de raiva, é extremamente tóxico, espiritualmente falando, é tóxico demais. E Jesus disse, então, que a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer que as suas orações sejam atendidas, é procurar se acertar com essa pessoa. Mas você diz assim, mas acontece que não fui eu que comecei tudo. O culpado é ele, o culpado é ela. Problema dele, problema dela e problema seu também. Ainda que você sinta que tem razão, faça a sua parte, pede Jesus. Quebre a barreira. Vá lá, se ele não se resolver, é problema dele, mas você precisa se resolver com Deus para poder ter resposta de oração. E tem que, segundo Jesus, liberar completamente o perdão, perdoar a pessoa. E perdoar não quer dizer que você vai esquecer o que aconteceu. Mas o que aconteceu não vai ter mais influência sobre você, não vai alterar o teu humor, não vai alterar o teu comportamento. Para você, tanto faz quando vê, quando falar ou não falar, não vai ser mais alterado, que prova que esse sentimento de perdão, de fato, foi processado em você. Aí o quê? As barreiras caem por terra. Por que elas caem por terra? Porque disse Jesus que quando você perdoa, você é perdoado também. E todos nós sempre estamos precisando do perdão de Deus. Mas o perdão de Deus, ele é condicional. Ele se condiciona ao fato de que você tem que perdoar também. Senão o perdão de Deus não se processa em você. Isso Jesus falou na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, que prova, então, que o perdão de Deus ele é condicional. E a condição é essa, que você tem que perdoar para poder ser perdoado também e, consequentemente, cair as barreiras e os impedimentos que a falta de perdão causa. E quando isso acontece, tenha certeza de uma coisa, você começa a orar e as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque não há impedimento. As barreiras são removidas, a sua fé começa a entrar dentro da situação, juntamente com a sua oração, e quando você está diante de uma situação difícil, complicada, complexa, sem saída, você sabe que você tem um recurso. Você dobra o joelho ou de pé mesmo, diz, Deus, essa situação aí vai além da minha possibilidade. Isso aí é alguma coisa que eu não consigo chegar junto porque está além, eu esbarro nos limites que eu tenho. Aí você sabe que você tem um recurso da oração. Aí você ora, o que é difícil para você, o impossível para você, acontece por quê? Porque você usa da fé e entra no ambiente sobrenatural de Deus. E quando você entra no ambiente sobrenatural de Deus, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural.
É assim que a gente consegue obter resposta de oração. E você está aqui nesta noite, com certeza precisando da ajuda de Jesus para muitas coisas. E eu estou ensinando para vocês como é que você tem que fazer. Como é que tem que corrigir as coisas. Como é que tem que adequar as coisas. É se arrumando, se ajeitando, melhorando, dando frutos. E você vai, e quando você vê que chega no ponto que Deus exige, as coisas começam a acontecer. Vai acontecendo, as coisas vão sendo arrumadas, e tudo que você pede oração, crendo, você recebe, porque você tenta simplesmente arrumar as coisas pendentes, as barreiras que poderiam existir entre você e Deus por conta de uma série de coisas relacionadas à sua vida. Você vai planando, vai corrigindo, aí chega um ponto que Deus não demora para te dar respostas. Amém? Então, que nesta noite, você que está aqui, que veio buscar uma bênção, que tem um propósito, ore a Deus. E além de orar a Deus, vá corrigindo aquilo que o Espírito Santo falar no teu coração e que já deve ter falado. Tenho que arrumar isso aqui, tenho que ajeitar aquilo lá, tenho que dar um jeito em tal coisa. E se ele falou com você sobre isso, arruma, porque ele está pedindo como uma das coisas que vai garantir a resposta daquilo que você está pedindo. Amém? Que Deus abençoe você.